Filho e filha, escuta. Você não entrou aqui por acaso. Eu, o Senhor, marquei este momento com exatidão divina. Você está ouvindo estas palavras porque o céu inteiro já se moveu a seu favor, e você nem percebeu ainda. O que eu preparei para você é tão grandioso que até os meus anjos se curvaram em silêncio, surpresos com a dimensão da promessa que eu determinei para a sua vida. Então respira, mas escuta até o fim. Isso não é só uma palavra. É um anúncio celestial direto ao seu coração cansado. E se você deixar, eu vou te provar agora no íntimo que tudo aquilo que te parecia incerto já está no lugar certo. Se isso já te tocou de alguma forma, considere apertar o botão de curtir e seguir este canal, porque palavras assim são sopros que fortalecem sua alma. E compartilhe com quem precisa lembrar que o controle nunca saiu das minhas mãos. Você tem andado em silêncio, resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. São contas que não fecham, pessoas que dependem de você, cobranças que chegam de todos os lados, e um corpo que nem sempre responde como antes. Seu coração se preocupa com os seus, especialmente aqueles que não conseguem mais cuidar de si. Você ora por quem ama, protege quem precisa, e mesmo assim se pergunta se está sendo suficiente. Mas hoje eu venho te lembrar: você não precisa provar nada para ninguém, porque fui eu quem te escolheu. Enquanto você dorme, eu já estou agindo. Enquanto você se preocupa com o amanhã, eu já estou lá alinhando os detalhes. Nenhuma das suas dores me passou despercebida. Nenhuma. Você só não viu ainda o cenário completo, mas o céu já viu. E o que eu preparei vai exceder tudo que sua mente consegue imaginar agora. Você tem carregado preocupações que não são suas. Eu sei. Você cuida dos seus filhos, de quem está ao redor, e muitas vezes ninguém pergunta como você está. Sabe por quê? Porque você aprendeu a ser forte demais. Mas eu nunca pedi força sem presença. Eu pedi entrega. E hoje, eu vim te dizer que você não está mais sozinho nessa guerra emocional. Já determinei o dia da resposta. Já preparei a hora exata. E quando acontecer, será tão maior do que o esperado que até quem duvidou vai reconhecer. Isso só poderia ser coisa de Deus. É por isso que eu afirmo agora: essa promessa é sua. Ela não está perdida. Ela não foi cancelada. Ela apenas estava sendo lapidada para não chegar menor do que aquilo que eu sonhei para você. Escute. Enquanto você chorava em silêncio, eu movia céus e terra. Enquanto você fazia de tudo para manter a paz na sua casa, eu libertava ambientes espirituais que você nem sabia que estavam te impedindo de prosperar. A inveja, a maldade e os olhares tortos que se levantaram contra você, nenhum deles me intimidaram, porque eu sou o Deus que entra em batalhas espirituais sem fazer alarde. Eu ajo no invisível e só revelo no tempo certo. E o tempo certo é esse. Você chegou na curva da estrada onde eu já estou te esperando. E ainda que você tenha se sentido cansado, eu estou aqui para te carregar. Não com palavras, mas com ações. Com milagres. Com movimentos que vão te provar que eu nunca estive longe. Você tem enfrentado dias de desgaste, noites mal dormidas, diagnósticos que ameaçaram sua paz. Mas nada é definitivo quando passa pelas minhas mãos. Nem mesmo aquilo que os homens chamaram de impossível. Porque eu sou o Deus do impossível. E isso não é frase de efeito, é realidade vivida. Quando eu determino algo sobre a vida de um filho meu, nenhum sistema, nenhuma estatística, nenhuma sentença tem o poder de desfazer. Eu sou o sim sobre aquilo que parecia encerrado. E hoje eu afirmo com autoridade celestial. Essa promessa não está em espera, ela está em rota final. Lembra do dia em que você pensou em desistir? Eu estava lá. Lembra quando tudo parecia desmoronar e você continuou sustentando os outros mesmo sem ter forças para si? Eu vi. E por isso hoje você está ouvindo esta palavra. Porque aquilo que você fez escondido, eu vou recompensar à vista de todos. Você plantou com lágrimas, eu sei. Mas a colheita que vem será de honra. Não é exagero, é decreto. E esse decreto não volta atrás, filho, filha.
Até hoje você andou por caminhos apertados onde muitos à sua volta não entenderam suas escolhas, nem respeitaram suas dores. Mas agora, eu mesmo estou te conduzindo por uma rota de livramentos, curas e renovações. Não é tarde demais. Não está tudo perdido. Ao contrário, está tudo preparado. O céu não te atrasou, apenas te guardou. Há coisas que não aconteceram antes porque eu te protegi. E agora, aquilo que esperei o tempo exato para te entregar já está vindo. Não se assuste com os ruídos ao seu redor. O barulho das críticas, da indiferença de quem deveria te apoiar, das palavras pesadas que tentaram te paralisar. Eu calei uma por uma, e no lugar de cada acusação, eu estou plantando honra. Onde te humilharam, eu vou te exaltar. Não por vingança, mas por justiça. Eu sou o justo juiz. E hoje eu declaro: a causa é sua, mas o julgamento é meu. E já está decidido. Você venceu. Enquanto você cuidava dos outros, eu cuidava dos bastidores. Enquanto você sustentava uma casa, eu sustentava a promessa. Porque você não faz parte do acaso, você faz parte de um plano escrito com tinta eterna. Eu sei que às vezes você se pergunta se ainda tem tempo para viver o que eu prometi. E eu respondo: o tempo não te limita. Eu é que comando o tempo. E os meus planos não se frustram por causa de idade, circunstâncias ou obstáculos. Eles se cumprem, mesmo que tudo diga o contrário. Filho, filha, meu amor por você não depende do seu desempenho. Eu te amei quando você ainda nem sabia pronunciar meu nome. E agora, que você me conhece e me busca, mesmo cansado, mesmo em silêncio, eu me aproximo de ti com ainda mais intensidade. Porque sou pai. E pai de verdade não abandona, não falha, não esquece. Se você chegou até aqui ouvindo essa mensagem, saiba: o céu inteiro está em movimento por sua causa. Você não precisa mais correr atrás da promessa como se ela tivesse se perdido no tempo. Ela está viva, intacta, guardada exatamente onde deixei. Não foi esquecida, foi preservada. Porque o que eu preparei para você não pode ser entregue de qualquer jeito. Precisa vir selado com honra, coberto com propósito e acompanhado da paz que só eu posso oferecer. Às vezes, o barulho da espera é mais difícil de suportar do que o silêncio da ausência. Mas o que parece silêncio é, na verdade, trabalho divino em curso. Eu estava movendo estruturas, quebrando resistências, silenciando vozes contrárias e abrindo caminhos onde nunca existiu estrada. Por trás do que você não viu, havia um plano que agora começa a tocar a superfície. Você não está atrasado. Está exatamente onde deveria estar. Cada demora que você sentiu foi, na verdade, um cuidado meu. O tempo que você considerou perdido foi proteção, não rejeição. Se você tivesse recebido antes, não teria sustentado. Mas agora, o seu coração está mais maduro e seus olhos mais preparados para ver além das circunstâncias. Eu sei das noites em que a inquietação te acompanhou até o travesseiro. Sei como é carregar responsabilidades enquanto tenta parecer forte. Mas eu sou aquele que vê além da aparência. Enquanto os outros enxergam esforço, eu vejo entrega. E é essa entrega que tem destravado promessas que estavam retidas. Eu estava só esperando o momento em que você se esvaziaria de si, para que eu pudesse preencher tudo com o que vem do alto. O mundo te ensinou a fazer por merecer. Eu venho te lembrar que o meu favor não é comprado, é concedido. O que vai acontecer em breve não será fruto de merecimento, mas de graça. Não virá por causa da sua performance, mas porque eu decidi cumprir. E quando eu decido, nada pode impedir. É definitivo, eterno, inquestionável. Seu esforço não foi em vão. Nenhuma boa intenção sua passou despercebida. Nem os pequenos gestos. Nem a forma como você escolheu calar quando poderia ter revidado. Isso foi nobre. E eu anotei cada detalhe, porque nenhuma atitude sua baseada em amor passa despercebida diante de mim. E é exatamente por isso que o que está por vir será ainda maior do que você ousou sonhar. Você pediu por respostas, mas eu preparei testemunhos. Pediu por alívio, e eu liberei cura. Pediu por um recomeço,
e eu determinei um renovo que vai além das suas forças. Porque quando eu estendo minha mão, não é só para mudar uma situação, é para transformar destinos. O que está prestes a ser revelado vai restaurar a fé de quem parou de acreditar em milagres. Agora, feche os olhos por um momento e respire. Isso é mais que uma pausa. É uma transição. Uma virada invisível acontecendo dentro de você. É o peso da preocupação sendo trocado pela certeza da presença. O fardo da dúvida sendo substituído pela leveza de quem sabe que está sendo cuidado por mim. Nada escapou ao meu controle. Nem os dias difíceis, nem os vazios, nem os gritos abafados. Se em algum momento você acreditou que não estava sendo visto, hoje eu rasgo o céu para te mostrar que te vi o tempo todo. Cada gesto de amor, cada esforço para manter a paz, cada lágrima que ninguém percebeu, eu recolhi. E cada palavra não dita, eu compreendi. Porque eu não ouço só o que você diz. Eu escuto o que seu coração fala em silêncio. Escreva nos comentários comigo agora. Eu creio em Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Não é coincidência que esta palavra chegou até você. Foi um chamado, um lembrete, uma convocação espiritual para você se levantar por dentro. A vida pode ter trazido muitos ventos, mas nenhum deles arrancou de você o que eu plantei. Você continua sendo solo fértil para os meus milagres. E o tempo da colheita está mais próximo do que você pensa. Tem pessoas que não entendem como você ainda está de pé. E nem imaginam que não foi pela sua força. Foi pela minha mão. Foi pelo meu sustento. Você atravessou situações que pareciam impossíveis, mas cada uma delas serviu para te preparar para o lugar onde estou te colocando agora. Um lugar de maturidade, autoridade e visão espiritual ampliada. Não olhe para trás com peso. O que ficou lá atrás não é mais sua morada. O seu passado não define o tamanho da promessa. O que eu fiz com você até aqui foi apenas o início. O melhor ainda está sendo revelado. E quando chegar vai fazer sentido cada espera, cada silêncio, cada entrega, porque tudo que é eterno passa por um processo antes de se manifestar. Você orou por sua família e eu ouvi. Você intercedeu por quem nem sabe o quanto você ama, e eu considerei cada clamor. A salvação que você tanto pediu não vai tardar. Há um mover acontecendo nos bastidores, e em breve você verá transformações visíveis, evidentes, marcantes. Porque quando eu começo uma obra, eu termino. E não deixo nada pela metade. Seus dias de humilhação estão sendo convertidos em dias de honra. Aquilo que era motivo de dor será agora testemunho de glória. As portas que se fecharam não foram negação, foram proteção. E as que estão prestes a se abrir não virão com dúvidas, virão com clareza. Você não vai precisar forçar. Vai apenas reconhecer. Isso veio de Deus. Não tema os próximos passos. Eu já estive no amanhã. Eu já organizei o necessário. Cada detalhe está sob meu comando. Até mesmo aquilo que você achou que perdeu pelo caminho, eu já recuperei. Prepare-se, porque aquilo que antes parecia longe agora se aproxima com velocidade sobrenatural. O que era esperança se torna realidade. Você é mais forte do que imagina. Não pela sua capacidade, mas porque eu habito em você. A força que te move não é humana, é espiritual. E por isso, mesmo quando os recursos faltaram, a fé permaneceu. E agora, eu recompenso não apenas sua fé, mas sua fidelidade. Porque mesmo em meio à dor, você não soltou a minha mão. O cenário pode parecer igual, mas algo já mudou. Porque quando eu falo não é só para consolar, é para ativar. E hoje eu ativo em você a coragem que andava adormecida, a ousadia que você achava que havia perdido, a esperança que parecia desbotada. Agora tudo ganha cor novamente, porque a luz da promessa já está brilhando dentro de você. As vozes que tentaram te paralisar não terão mais poder. Eu mesmo revogo sentenças injustas. Eu desfaço palavras malditas.
e restauro a sua verdade. Você é amado, protegido e chamado. E nada, absolutamente nada, poderá frustrar o que eu determinei, porque a minha palavra não volta vazia. E a promessa que eu te fiz está viva. Não permita que a dor te faça esquecer da origem. Você veio do meu coração, foi sonhado por mim. E quem é sonhado por Deus carrega propósito em cada parte da jornada. Até os desvios foram usados por mim para te fortalecer. Até os momentos de fragilidade foram plataformas para revelações profundas. Eu não desperdiço nenhuma parte da sua história. O tempo de respostas chegou, e elas não virão pela boca dos homens, mas pelas minhas mãos. Você vai reconhecer quando acontecer. Vai sentir a paz que não pode ser fingida. Vai perceber que aquilo que tentou te derrubar, na verdade, foi a escada que eu usei para te elevar. Eu não te deixei. Eu te levantei. E agora, ninguém mais te impede. Eu sou o Deus que não esquece, que não atrasa, que não muda de ideia. A promessa é sua. E não importa quem tentou tomar. Ela está registrada no céu, selada com o meu nome. E nenhuma força contrária pode invalidar aquilo que saiu da minha boca. Hoje eu declaro, o tempo da realização chegou. E você está pronto para viver o que foi determinado. Se você ainda duvida, lembre-se de onde eu te tirei, de quantas vezes você achou que não conseguiria. E aqui está você, ouvindo esta mensagem com o coração aberto. Isso já é prova de que o meu espírito te conduziu até aqui. Porque quando eu decido tocar alguém, nem os muros mais altos conseguem impedir. Feche os olhos outra vez. Sinta o que não pode ser explicado. Há uma paz fluindo agora. Uma presença que acalma, que restaura, que cura. Não é emoção, é confirmação. Porque quem carrega uma promessa do céu, sente quando o céu confirma. E agora eu estou confirmando. Está chegando, está vindo, já começou. Então respira mais uma vez, com calma, porque este momento está carregado de algo sagrado. Enquanto você ouve, o que está sendo liberado sobre a sua vida não é apenas uma palavra, é o cumprimento de um ciclo espiritual. O que parecia distante agora se aproxima com força. O que era silêncio se transforma em direção. O que era espera ganha forma. A cada instante em que você permaneceu firme, mesmo sem ter todas as respostas, algo foi construído dentro de você. Não foi em vão. Cada pequena escolha de continuar, de acreditar, de amar, mesmo ferido, trouxe raízes profundas. Agora chegou a hora de florescer, e você vai perceber que as sementes que plantou com fé foram recebidas em terra fértil. O que está vindo não tem comparação com o que passou. Aquilo que o tempo não resolveu, eu estou resolvendo agora. De forma invisível aos olhos humanos, mas concreta no mundo espiritual. Há algo se movimentando no seu favor, e quando você menos esperar, vai perceber que já está vivendo dentro da promessa. Ela não vai mais demorar. Seus olhos vão contemplar cenas que sua mente não ousou imaginar. E não será fruto do acaso, mas da fidelidade do meu propósito. Prepare-se para ser surpreendido. Onde havia limitação, haverá expansão. Onde você só via obstáculos, eu estou revelando caminhos. E onde muitos desacreditaram, será exatamente o lugar onde a glória será mais evidente. Quantas vezes você pensou que era o fim? Que não havia mais recursos, mais forças, mais saídas. Mas ainda assim você não se entregou. E por isso, o céu se inclinou sobre sua história. Porque a promessa que carrega foi escrita por mãos eternas. Nenhuma falha humana, nenhum erro do passado, nenhum fracasso momentâneo pode apagá-la. Agora é tempo de posicionamento, de não duvidar mais daquilo que eu já afirmei. Não perca tempo comparando sua caminhada com a dos outros. O que eu desenhei para sua vida tem traços únicos. E quando você começar a caminhar sobre essa estrada que eu mesmo preparei, vai entender que tudo teve sentido. Até o que parecia perda foi livramento. A dor que você sentiu não será lembrada com mágoa, será lembrada com gratidão. Porque mesmo nos dias mais escuros, havia uma luz acesa por dentro. E era a certeza de que eu estava ali, sustentando, protegendo, conduzindo. Nunca estive distante,
Apenas silenciei para te fazer crescer. E agora, crescido, você está pronto para receber. As perguntas que antes te deixavam inquieto não terão mais poder. Eu vou te dar discernimento. Vai saber o que vem de mim e o que não tem parte com o que eu estou fazendo. Sua visão vai se abrir. E aquilo que te confundia vai perder o efeito. Eu estou te levando a um novo nível. E nele, você não será mais abalado pelas opiniões que antes te feriam. Você passou por desertos. E neles, aprendeu a depender. Aprendeu a reconhecer a fonte. E agora que você entende que sua segurança vem do alto, eu posso liberar o que estava retido. Porque agora você sabe a quem dar a glória. Agora você não se deslumbrará com o que recebe, porque entende quem foi que te sustentou até aqui. Diga com fé: eu creio no plano de Deus. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Nada foi pequeno demais para chamar a minha atenção. Eu vi cada detalhe da sua rotina, cada responsabilidade que você carrega sem ninguém saber. Eu vi as renúncias que você fez para manter a paz em casa. Vi o cuidado que tem com quem precisa. E é por isso que hoje esta palavra é sua. Porque você tem honrado o que eu te confiei. Se os ventos sopram mais forte contra você, é porque a construção é maior. Casas pequenas não enfrentam tempestades como as que você enfrentou. Mas a fundação foi firmada sobre a rocha. E agora, tudo o que vem do alto se encaixa como um quebra-cabeça. Você entenderá que as peças que pareciam perdidas sempre fizeram parte do plano. Haverá dias em que você vai se lembrar dessa mensagem como um divisor. Porque depois de ouvir isso, algo dentro de você não será mais o mesmo. Uma convicção nasce agora. Uma segurança que não vem das circunstâncias, mas da presença. E essa presença nunca falha, nunca se atrasa, nunca promete sem cumprir. Porque eu sou fiel. Mesmo nos momentos em que sua fé parecia pequena, eu continuei fiel. Porque não depende da força da sua crença, mas da firmeza da minha aliança. Você pode até cambalear, mas eu não mudo. E o que prometi, eu sustento. Não olhe mais para as suas limitações. Olhe para a imensidão do que eu sou. Nisso está o segredo da sua nova estação. Os que não te valorizaram, os que passaram por cima dos seus sentimentos, os que te deixaram no momento em que você mais precisava, todos eles serão testemunhas do que eu vou realizar. Mas não para sua exaltação, para que saibam que quem confia em mim nunca é envergonhado. E que aqueles que semearam com verdade sempre colhem com honra. Mesmo os seus inimigos terão paz com você. Não porque se arrependerão, mas porque eu vou te colocar tão acima que nada mais os alcançará. Você será coberto por uma atmosfera de proteção. Nenhuma seta vai te atingir. Nenhuma palavra maldita vai prosperar. Porque eu mesmo te envolvi com a minha promessa como um escudo. Os lugares onde te fecharam as portas serão os mesmos onde novas portas se abrirão. E você entrará por elas sem precisar implorar. Porque quem caminha com propósito não depende de reconhecimento humano. Depende apenas da permissão divina. E essa eu já dei. Você só precisa continuar andando. Um passo de cada vez. E tudo vai se revelar. Eu já curei aquilo que ninguém sabia que doía. Já toquei em áreas que você nem conseguia explicar. E o que antes era ferida, agora se torna força. Onde havia marcas, agora haverá testemunhos. Você não será mais reconhecido pelo que passou, mas pelo que superou. Pela graça que carrega, pela transformação que o meu toque realizou. Aqueles que te julgaram pelo exterior, verão agora o que eu formei no interior. Sua essência será sua defesa. Sua verdade será sua proteção. E eu mesmo vou garantir que tudo que saiu da minha boca se cumpra até o último detalhe. Você verá com os próprios olhos. Vai viver com intensidade. E vai agradecer por não ter desistido. As orações que você fez pelos seus, mesmo sem forças, foram recebidas. Cada clamor pelo bem da sua casa, cada intercessão por quem você ama
está sendo respondida. Não da forma que você imaginou, mas da forma que eu determinei. E o que vem será perfeito. Porque eu conheço cada necessidade, e atendo não só o que pedem, mas o que precisam. Enquanto muitos se distraíram com as dores da vida, você manteve o coração voltado para o que é eterno. E agora, o eterno se volta para você com intensidade. Há uma reviravolta acontecendo, uma mudança de rota, uma restituição tão precisa que vai parecer que tudo voltou para o lugar. Mas não é volta, é avanço, é aceleração, é plenitude. Tudo o que você viveu até aqui será usado como testemunho. Até as perdas serão sementes. Nada foi desperdiçado, nem os erros nem os acertos. Eu estava lá o tempo todo. E agora a promessa não é mais esperança, é realidade, é cumprimento, é celebração divina. Você não apenas sonhou, você esperou. E agora chegou a hora de viver. A cada passo que você deu sem saber se conseguiria permanecer de pé, eu estive ali, sustentando o chão sob seus pés. Você atravessou momentos que pareceram solitários, mas mesmo quando ninguém estava por perto, eu permanecia inabalável ao seu lado. E agora, chegou a hora de ver que não foram passos em vão, mas parte de uma jornada sagrada. Você não caminhou até aqui para ver a promessa desabar. O que começou com dor, será finalizado com glória. O que foi marcado por incertezas, agora será preenchido com direção clara. Porque não há caos que resista à voz de quem cria ordem. Eu soprei sobre o abismo da sua história, e onde havia confusão, comecei a formar o novo. As batalhas que te fizeram duvidar se era forte o suficiente, na verdade serviram para revelar uma força que você nem sabia que existia. Você não venceu porque não caiu. Você venceu porque se levantou, porque decidiu continuar mesmo quando não via resultado. E essa fé perseverante tocou o céu de maneira que poucos imaginam. Há coisas que você não conseguiu explicar a ninguém. Situações que pesaram tanto que nem as palavras deram conta. Mas nada ficou escondido de mim. Cada lágrima silenciosa, cada pensamento que você guardou por medo de ser julgado, eu acolhi. E tudo isso se transformou em clamor. E todo clamor gera resposta. Não é sorte, não é coincidência. É promessa cumprida. É o reflexo de uma fidelidade que transcende o que seus olhos podem ver. Eu não construí essa história com pressa. Construí com detalhes. E cada detalhe tinha um tempo. E cada tempo tinha um propósito. Agora, tudo se alinha. Tudo se conecta. Tudo se manifesta. Eu preparei um tempo novo que não carrega resquícios antigos. Um tempo onde a dor não tem mais voz. Onde a dúvida não encontra morada, onde a acusação se cala diante da evidência do meu agir. O que você está prestes a viver não será como antes, será maior, mais leve, mais puro, porque foi moldado diretamente pelas minhas mãos. Você tem orado por estabilidade, não apenas financeira, mas emocional, espiritual. E essa estabilidade começa agora. Eu removo os excessos, restauro o equilíbrio e firmo seus pés sobre promessas imutáveis. Sua mente será renovada, seus pensamentos clareados, e o que parecia confuso será simplificado pela minha paz. Quantas vezes você teve que ser o apoio de todos, mesmo estando no seu limite? Quantas vezes sorriu para não preocupar, calou para não ferir e caminhou sozinho para proteger quem ama? Hoje eu te recompenso não com palavras, mas com resultados. O que você fez em segredo, eu vou recompensar em honra visível. Você pediu por direção, e agora eu te dou. Não através de sinais confusos, mas com convicção plena. Seus próximos passos serão guiados não pelo medo, mas pela certeza de que eu estou no controle. Mesmo que os ventos mudem, mesmo que as vozes se elevem, a minha voz será clara. E quando eu falo, tudo ao redor se cala. Diga com fé mais uma vez: eu creio no plano de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5.
É importante que você saiba: nada, absolutamente nada do que aconteceu escapou do meu plano. Até as perdas, até os atrasos, até as pausas dolorosas foram contadas como parte da construção. Quando tudo parecia parado, eu estava preparando o terreno, porque algumas promessas precisam de base firme antes de florescer. Você foi fiel quando ninguém estava olhando. Permaneceu mesmo sem aplausos, mesmo sem retorno. Isso me agradou profundamente, porque a verdadeira fé não se mostra nos palcos, mas nos bastidores. E foram esses bastidores que me revelaram quem você é. Alguém confiável para carregar algo que o mundo ainda não viu. A espera moldou seu caráter. E por isso, agora você está pronto para receber. Não apenas para usufruir, mas para administrar. Porque quando eu entrego algo grande, não é só bênção, é também responsabilidade. E eu sei que agora você está preparado. Você passou pelo fogo, mas não queimou. Passou pelas águas, mas não se afogou. Lembra daqueles dias em que você pensava que não daria conta de mais nada? Eles não foram o fim. Foram a travessia. Foram a ponte para o novo tempo. Eu te fortaleci ali, no fundo, na escassez, no cansaço. E é por isso que agora a abundância virá como resposta. Não porque você buscou riquezas, mas porque buscou o reino. Você será surpreendido pela paz que começa a tomar conta do seu interior. É como um alívio que não tem explicação. Como se o peso que você carregava tivesse sido retirado sem esforço. E foi. Porque eu mesmo removi. O que era peso se torna leveza. O que era sombra se dissipa. O que era medo se dissolve na confiança. Muitos ao seu redor não entenderão o que vai acontecer, porque esperavam que você desistisse. Mas agora verão alguém fortalecido pela graça. Não pela lógica, mas pelo Espírito. Não por recursos, mas pela minha presença. E essa presença é o que faz a diferença. É o que transforma histórias frágeis em testemunhos poderosos. Eu te restituo por dentro primeiro. Antes de mudar o que está fora, eu reconstruo o que foi quebrado dentro de você. O coração ferido, os sonhos adiados, a esperança fragmentada. Tudo isso está sendo restaurado agora. Você vai voltar a crer com liberdade. Vai voltar a sonhar sem medo. Vai voltar a amar sem desconfiança. Tudo o que você passou até aqui não será em vão. Servirá de alicerce para o que vem. Você não precisará repetir o passado para viver o futuro. Não precisará mais justificar dores antigas, porque agora eu mesmo te revisto de uma nova identidade. Uma identidade que não carrega mais rótulos de fracasso, mas selo de promessa cumprida. Não se preocupe com o tempo. Eu sou o Senhor do tempo. Aquilo que parecia demorado será acelerado, e aquilo que parecia perdido será restaurado com beleza dobrada. Não tente entender com a razão, apenas acolha com o coração, porque o que eu faço não se mede por lógica. Se reconhece pela paz que acompanha. Você ainda vai agradecer por tudo o que não deu certo, porque essas recusas foram redirecionamentos, portas fechadas que evitaram quedas maiores, desvios que salvaram sua história. E agora, com olhos mais maduros, você vai perceber que eu nunca falhei. Mesmo quando não fazia sentido, eu estava traçando o melhor caminho. Não resista mais ao novo que eu quero gerar. Há algo dentro de você sendo ativado. Um sopro novo, uma força renovada, uma esperança que parecia perdida. Tudo isso começa a emergir, porque agora você não é mais alguém tentando resistir. Você é alguém sendo levantado por uma mão invisível, mas real. Uma mão que nunca te deixou cair. Os dias escuros estão ficando para trás. A luz do que eu preparei já começa a brilhar. E quando a luz entra, nada permanece oculto. O que era confuso se esclarece. O que era amargo se adoça. O que era limitado se expande. Porque onde eu chego, tudo se transforma. E agora, eu cheguei de novo à sua história, com poder renovado. Está tudo preparado. Está tudo cuidado. E o que era apenas promessa, agora ganha corpo.
Você vai olhar ao redor e perceber que já está vivendo dentro do que orou por tanto tempo. E não terá dúvidas. Vai reconhecer pela paz, pela ordem, pela leveza e, principalmente, pela certeza de que fui eu quem fiz. Porque só eu poderia fazer. Você está mais perto do cumprimento do que imagina. E ainda que o coração tenha se acostumado a esperar com cautela, agora é hora de acolher com fé o que eu já determinei. Porque não é apenas um recomeço, é o marco de um tempo construído sob promessa e proteção. O que antes exigia esforço demais, agora fluirá com leveza. Tudo que foi interrompido sem explicação, tudo que parou sem aviso, estava sob supervisão divina. Eu impedi que crescesse o que poderia te derrubar, e deixei de acontecer o que parecia bom, mas te desviaria do essencial. O que você interpretou como fim, eu via como redirecionamento. Agora você começa a entender por quê. As decisões que você adiou por medo não serão mais necessárias. Porque eu mesmo abri o caminho que antes estava escondido. Onde havia dúvidas, agora há clareza. Onde o medo gritava, agora a confiança se estabelece. Porque quando eu entro, a escuridão perde o poder. E é por isso que você está se sentindo mais firme por dentro. Você orou por respostas, e eu não trarei apenas soluções. Eu trarei sabedoria. Porque mais do que resolver situações, eu quero te transformar no tipo de pessoa que não é abalada por elas. Eu estou formando em você um espírito forte, estável, sensível ao meu toque e imune às pressões que antes te paralisavam. Haverá momentos, muito em breve, em que você olhará para trás e se perguntará como conseguiu passar por tudo. E entenderá que não foi a sua força, foi a minha. Foi o cuidado de alguém que nunca deixou a corda arrebentar. Porque mesmo quando você achava que estava no limite, eu te renovava em silêncio. Você não precisa mais carregar sozinho o peso do futuro. Eu já fui lá e preparei o caminho. E o que está diante de você agora não exige perfeição, só obediência. Cada passo que você der com fé será ampliado pela minha graça. O que antes parecia estreito, se abrirá diante dos seus olhos. O que parecia preso, se soltará com um sopro. Há vitórias chegando disfarçadas de simplicidade. Coisas pequenas que parecerão comuns, mas trarão grande transformação. Um encontro inesperado, uma palavra no momento certo, uma decisão tomada com coragem. Esses movimentos vão marcar o início de algo que você não esperava mais viver, mas que eu nunca deixei de planejar. Você precisa saber que eu continuo investindo em você, mesmo quando você não se sentia digno, mesmo quando pensou que tinha falhado demais. A minha aliança não se baseia na sua constância, mas no meu amor. E esse amor é incondicional, imutável, eterno. Eu não desisto de quem confiei uma promessa. Nada do que você enfrenta hoje é maior do que aquilo que eu já liberei sobre sua vida. A batalha só parece maior porque você está mais perto da realização. Toda transição vem com tensão, mas eu estou no centro desse processo. E se eu estou no centro, tudo ao redor encontra ordem. E você será surpreendido com a paz que vem do alto. Respire fundo neste momento. Permita-se crer novamente. Dê espaço para a esperança respirar por dentro. Eu estou restaurando áreas do seu interior que estavam esquecidas, trazendo cor onde havia cinza, trazendo fé onde havia dúvida, trazendo vida onde havia cansaço. Porque a promessa que eu fiz jamais foi enterrada. Diga com verdade. Eu creio no prosito de Deus. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Você tem um valor que não se mede por conquistas. Seu valor não está no que tem, nem no que perdeu, mas no que carrega em essência. Você é alguém que carrega marcas, mas também testemunhos. Cicatrizes, mas também promessas. E é isso que te torna pronto para viver algo que só pessoas maduras podem suportar. Você vai viver milagres em áreas onde já não esperava mais respostas. Aquilo que parecia encerrado, estéril, imóvel, será restaurado por completo. Eu sou o Deus que traz vida a ossos secos.
E há promessas que você julgava mortas, mas que eu escondi apenas para amadurecer. Agora é hora de ressuscitar o que foi deixado para trás. Haverá uma nova forma de enxergar tudo à sua volta. As situações não mudarão apenas por fora, mas por dentro de você. Sua percepção será curada. Você verá com olhos de fé, e isso mudará suas reações, suas escolhas, seu caminhar. Porque quando os olhos veem com esperança, os pés não tropeçam no medo. Muita coisa que te assustava, agora não terá mais força sobre você. Porque onde antes havia ansiedade, agora há direção. Onde havia pressa, agora há sabedoria. Onde havia pressão, agora há repouso. Você aprenderá a andar no tempo certo, sem se atrasar, mas também sem se atropelar, porque eu sou o Senhor do tempo e da caminhada. Você orou pedindo livramentos invisíveis, e eu te livrei de armadilhas que você nem viu. Você pediu proteção para os seus, e eu cerquei sua casa com cuidado. O que parecia simples estava guardado por um escudo eterno. Porque a promessa não é só sua, ela transborda. Ela alcança sua descendência, suas conexões, seu entorno. O favor que será liberado sobre sua vida abrirá portas que sua capacidade humana não explicaria. E quando perguntarem como aconteceu, você saberá que foi por causa de uma promessa que estava guardada. Promessa que nasceu antes da crise, antes da dor, antes da dúvida. E que agora ressurge com autoridade. Você não será reconhecido pela dor que enfrentou, mas pela fé que preservou. Porque muitos passaram pelas mesmas tempestades, mas se perderam no caminho. Você, mesmo quebrado, não soltou a minha mão. E é por isso que eu te levanto com honra, para mostrar que quem confia em mim jamais será envergonhado. As situações familiares que mais te afligiam estão sendo tratadas pelo meu Espírito. Pessoas que pareciam fechadas começarão a ceder. Corações endurecidos serão tocados. E você verá com seus próprios olhos a mudança que parecia impossível. Não será do seu jeito, mas será do meu. E será perfeito no tempo certo. Você não precisa mais lutar por aquilo que eu já determinei que é seu. Descanse na promessa. Continue plantando com fé, amando com verdade, servindo com humildade. O resultado está nas minhas mãos. E as minhas mãos nunca falham. Eu sou o autor da sua história. E nenhuma linha dela será escrita fora da minha vontade. O que antes te assustava agora será vencido com um simples olhar de fé. Você aprenderá a não reagir mais com desespero, mas com convicção. Porque sua fé não será mais emocional, será sólida. E essa firmeza será a base que sustenta os dias bons e os dias difíceis. A diferença é que agora você sabe quem está escrevendo tudo. Há ambientes que não comportam mais a sua essência, e por isso você tem se sentido deslocado em alguns lugares. Não se preocupe, é apenas o sinal de que eu estou te conduzindo a novos territórios, a novos vínculos sendo preparados, novos ciclos se aproximando, e neles você será honrado por quem é, e não apenas pelo que faz. Não é preciso entender tudo para viver o que eu prometi. Você não está sendo chamado para dominar o plano, mas para confiar no propósito. O que eu estou fazendo vai além da sua lógica, e se você tentar controlar, vai se frustrar. Mas se decidir descansar, verá milagres acontecendo sem esforço, sem dor, sem confusão. Você vai descobrir que a promessa não estava longe. Ela sempre esteve aqui, sendo preparada com zelo. Agora sua visão está mais limpa, seu coração mais livre, sua alma mais leve. E é nesse estado que você será capaz de perceber o que antes não via. O milagre estava perto. Faltava apenas você estar pronto para recebê-lo. O que antes parecia um ciclo interminável de repetições agora começa a dar lugar a um tempo novo. Um tempo marcado não pelo que se perdeu, mas pelo que foi preservado dentro de você. Há algo em sua essência que resistiu, mesmo quando tudo ao redor gritava desistência. É isso que agora se transforma na base da reconstrução. Você já não é mais o mesmo de quando começou essa jornada. E isso é parte da promessa. Antes de mudar o que te cerca,
Eu transformo o que te sustenta por dentro, e essa transformação silenciosa é a raiz do que está prestes a florescer. Você passou pelo deserto, mas não saiu vazio. Saiu com identidade, saiu com clareza, saiu com direção. Nem todos entenderão essa mudança, porque há pessoas que se acostumaram com sua versão antiga, mas agora você será reposicionado, e alguns vínculos não acompanharão, não por desprezo, mas por proteção, porque para onde estou te levando, será necessário leveza, foco e discernimento. Você não pode mais caminhar com o que te prende ao ontem. As vozes que antes pesavam sobre você perderão força. Palavras que te diminuíam já não encontrarão espaço. Você não será mais prisioneiro das opiniões alheias, porque eu mesmo estou restaurando sua segurança. A confiança que antes dependia da aprovação dos outros, agora nasce diretamente da convicção do meu amor. Existe cura acontecendo dentro do seu silêncio. Você não precisa mais se justificar, nem provar quem é. O tempo da exposição passou. Agora é tempo de revelação. E o que eu revelo não é o que os olhos humanos enxergam, mas o que só o céu conhece. Eu conheço suas intenções, e por isso, estou liberando aquilo que ninguém podia tirar. Você pediu por paz, mas não imaginava que ela viria dessa forma. A paz que chega agora não depende de mudança externa. Ela começa como um descanso profundo, uma sensação de que, apesar de tudo, está tudo no lugar certo. Porque quando eu cuido, até o que parece incompleto está sendo ajustado em silêncio. A saudade do que foi já não te prende mais, porque eu estou colocando diante de você um futuro que não exige comparação. O novo que chega não compete com o que ficou. Ele supera. Ele preenche de maneira que você não sentirá mais necessidade de olhar para trás buscando sentido. O sentido agora está à sua frente. Você percebe que as tempestades não te endureceram, pelo contrário, te tornaram mais sensível àquilo que realmente importa. O amor que você carrega é mais puro. O olhar que você oferece é mais compassivo. Você não saiu ileso, mas saiu inteiro. E agora, eu vou usar sua história não como cicatriz, mas como farol para outros. Nem toda a dor que você viveu veio para destruir. Algumas vieram apenas para redirecionar. E agora, ao olhar para trás, você começa a perceber que mesmo o sofrimento teve propósito. Eu nunca desperdicei uma lágrima sua. Transformei todas em semente. E agora, essas sementes começam a brotar em frutos inesperados. Você chegou até aqui com esforço, mas vai prosseguir com graça. Porque a força que te sustentava era limitada, mas agora, o favor que te alcança é inesgotável. Você vai perceber que portas se abrem não porque você as forçou, mas porque eu as destranquei por dentro, e nenhuma força humana poderá fechá-las novamente. Declare com fé mais uma vez: eu creio no plano de Deus. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Você foi chamado por um propósito que vai além das aparências. Sua história não será lembrada pelos altos e baixos, mas pela permanência. Porque enquanto muitos mudavam com as estações, você se firmava na promessa. E é por isso que agora, o que era apenas profecia, se transforma em realidade palpável. Há coisas que você não pediu, mas que eu preparei, presentes inesperados. Respostas que você nem ousou sonhar, mas que fazem parte do meu cuidado. Porque quando eu olho para você, vejo além das suas orações, vejo suas intenções, e muitas delas gritam mais alto do que qualquer palavra. E eu sempre escuto o que é verdadeiro. Você será surpreendido com reconexões. Pessoas que se afastaram sem motivo voltarão transformadas. Não porque você cobrou, mas porque eu toquei onde você não podia alcançar. Relacionamentos serão curados, palavras serão retratadas. E você perceberá que a restituição começa dentro, mas se revela também nos vínculos ao redor. Tudo o que eu começo, eu termino. E o que comecei na sua vida já está no tempo da colheita.
Não tema os dias que virão, porque eles não serão como os de antes. Eu removi o ciclo de repetições, rompi a estagnação, e agora, cada novo dia será marcado por algo novo. Mesmo nas pequenas coisas, você sentirá que algo está diferente. Você pediu por força para continuar, mas eu te dou mais do que isso. Te dou sentido para prosseguir, porque força sem direção se esgota, mas sentido renova. E quando você entende o porquê da caminhada, até os dias difíceis se tornam suportáveis. Agora você não anda mais só para sobreviver. Anda para viver com propósito. Aquelas situações que pareciam sem saída serão desfeitas sem confronto. Eu mesmo estou encerrando ciclos. Pessoas que te machucaram perderão espaço. Não por mágoa, mas por amadurecimento. Você não tem mais energia para gastar onde não há reciprocidade. E isso não é frieza, é sabedoria, é libertação. Você será lembrado não pelo que conquistou, mas pelo que superou. Não pelas posses, mas pela paz. Porque sua maior vitória será visível no seu semblante. Um olhar sereno, uma presença leve, uma firmeza silenciosa que não precisa de explicação. As pessoas vão perceber que algo mudou, mesmo sem você dizer uma palavra. Eu te levarei a lugares que antes te assustavam, e você entrará neles com segurança. Porque o que antes era limite, agora é território conquistado. Você não anda mais sobre o medo, anda sobre a promessa. E por isso, nenhum ambiente te intimidará, porque você carrega algo maior por dentro do que tudo que está ao redor. Aquele pedido antigo que você fez que parecia esquecido, está sendo visitado agora. Eu não apenas ouvi, eu ativei. E o que você verá será além do que pediu, porque o tempo da espera multiplicou o valor da bênção, e quando ela chegar, você entenderá por que teve que aguardar. Era para vir do jeito certo na hora perfeita. Você não precisará mais se defender de quem não te entendeu. A própria vida se encarregará de mostrar o que você sempre carregou em silêncio. E sua postura não será de vingança, mas de compaixão, porque você não precisa provar nada. Apenas viver o que eu preparei. E isso, por si só, será suficiente para silenciar qualquer acusação. Agora deixe a voz da esperança ocupar o lugar da dúvida. Permita que o novo tenha espaço. Libere o que passou. Entregue o que ainda pesa. Porque o que estou trazendo é leve, é restaurador, é seu. E foi cuidado nos detalhes. Você não precisará correr atrás. Apenas caminhar no compasso certo. E tudo chegará no tempo exato. Você se acostumou a fazer silêncio para manter a paz, a esconder dores para não preocupar quem ama, a adiar seus próprios sonhos para sustentar a estabilidade de outros. Mas chegou um tempo onde o céu decide te levantar, não como prêmio por suportar, mas como resposta a tudo que você semeou em silêncio com amor e verdade. A promessa que eu liberei sobre sua vida não depende do quanto você consegue suportar, mas do quanto você está disposto a confiar. E confiar, nesse tempo, será como respirar. Necessário, vital, constante. Você não vai mais se cansar tentando controlar o que já está cuidado. Vai aprender a descansar na certeza de que tudo foi escrito com perfeição. Quando você entender que o meu agir não precisa ser anunciado, mas simplesmente vivido, então terá paz até nas esperas. Há movimentos que não fazem barulho. Há respostas que chegam enquanto você segue com os olhos voltados para o que realmente importa. Esse é o tempo onde o que está sendo feito em segredo virá à tona com glória. Você não está sendo esquecido, está sendo lapidado. Não foi deixado de lado, foi escondido por amor. Há momentos em que eu te protejo até da exposição, porque uma promessa precisa maturar antes de florescer. E agora, com maturidade, fé sólida e um coração rendido, você está preparado para viver o que tanto orou. Nem toda dor foi castigo. Algumas foram mestres silenciosas. Ensinaram a valorizar o que não se compra, a abraçar o essencial, a respeitar os próprios limites. Você aprendeu que o cuidado começa por dentro, e por isso, o que virá de agora em diante não vai te ferir. Vai te alinhar.
Vai te fazer crescer sem precisar sangrar mais. Tudo o que você achava que era apenas um desvio, estava na verdade te direcionando. Quantas vezes você resistiu a mudanças que hoje entende como necessárias? Quantos caminhos que você não queria trilhar se mostraram instrumentos da sua força? Eu usei até aquilo que não fazia sentido para te trazer até esse lugar de transformação. Você pode não ter entendido na hora, mas nunca esteve desamparado. Cada porta fechada poupou um futuro sem estrutura. Cada silêncio evitou uma escolha precipitada. E mesmo aquilo que partiu sem explicação, agora se revela como parte de algo maior. Eu retirei o que te impedia de crescer, para que você pudesse florescer por completo. O tempo da comparação chegou ao fim. Você não precisa mais olhar para os lados, tentando entender por que a vida dos outros parece mais avançada. Cada história tem sua rota, cada promessa seu relógio. E o seu relógio celestial está marcando agora uma nova hora. Hora de aceitar, hora de receber, hora de recomeçar com leveza. As noites sem sono, que antes te deixavam exausto, agora vão dar lugar a uma paz profunda. Não será ausência de problemas, mas presença constante de certeza. A certeza de que, mesmo que tudo pareça igual por fora, o mundo espiritual já está em movimento. E o que você sentirá nas próximas semanas será fruto desse mover invisível. Algumas pessoas se distanciaram sem que você entendesse por quê. Mas eu vi além da aparência. Eu conheci as intenções. E antes que algo quebrasse sua confiança de forma definitiva, eu te guardei. Essa proteção pode ter parecido abandono, mas era zelo. E agora você entenderá que o meu cuidado sempre foi maior do que sua carência. Diga mais uma vez, com fé genuína: eu creio no plano de Deus. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1:7. Você será visitado por uma coragem que não conhecia. Ela não virá em forma de euforia, mas como uma segurança silenciosa que não se abala com os ventos. A coragem que nasce da certeza de que o céu já determinou, e o que o céu determina, ninguém pode anular. Sua alma, antes inquieta, encontrará descanso no que é eterno. As portas que se abrirão não serão portas qualquer, serão ambientes de honra, lugares preparados para quem foi moldado na humildade. Você não precisará se adaptar a nada que fira sua essência. Pelo contrário, você será valorizado exatamente por aquilo que antes tentaram fazer você esconder. Sua verdade será sua chave. Seu nome está sendo lembrado em lugares onde você nunca imaginou entrar. Mas não por influência humana. É o favor divino te precedendo. Eu já posicionei pessoas com autoridade para reconhecer o que carrega. E quando for chamado, não duvide. Caminhe com humildade, mas sem medo. Porque será eu abrindo, não o acaso. Você não precisa mais forçar pertencimento onde não há conexão. O tempo de se moldar para caber acabou. Agora é tempo de expandir sem pedir desculpas por isso. Quem for seu de verdade vai reconhecer sua luz. E quem não for, não terá mais acesso para te diminuir. Eu mesmo estou estabelecendo limites que te protegem. O que está sendo construído agora não é apenas para você, mas para quem virá depois. O seu testemunho carregará sementes para outras vidas. Não será apenas uma conquista, mas um legado. E você perceberá isso quando pessoas começarem a se aproximar. Não para tirar algo, mas para aprender com o que você carregou com fidelidade. Você aprendeu a amar mesmo sem ser amado da mesma forma. E isso, aos meus olhos, tem um peso eterno. Porque o amor que não exige retorno é o mais puro. Agora, eu te darei experiências onde esse amor será devolvido. Onde você será cuidado, respeitado e acolhido. Não por sorte, mas por promessa. Porque você não ficará vazio. Eu curei aquilo que ninguém viu. Aquelas fraturas da alma, escondidas atrás de sorrisos forçados e respostas automáticas. Curei sem exposição. Restaurei sem escândalo. E agora, o que sai da sua boca não é apenas sobrevivência, é autoridade.
Você falará com quem precisa de esperança e será como água fresca no meio do deserto. Nada, absolutamente nada do que você passou será desperdiçado. Eu sou especialista em transformar perdas em pontes, em usar aquilo que parecia fim como recomeço. Cada dor que você superou será como estrada pavimentada para quem vem atrás. Sua história será referência de que ainda vale a pena confiar. Você não precisa mais implorar por atenção ou validação. O que você precisa já foi liberado. Agora é tempo de reconhecer que não é sobre ser visto por todos, mas por ser guardado por mim. Porque quando eu cuido, até o que parece invisível se torna notável no momento certo. E o momento certo já começou a se manifestar. Haverá dias em que você não reconhecerá mais a antiga versão de si mesmo. Não por ter mudado para agradar, mas por ter sido transformado por amor. A leveza que chegará não será ausência de responsabilidade, mas maturidade emocional. Você carregará o que precisa sem se curvar ao que nunca foi seu. E isso trará liberdade. Você verá cura em áreas familiares que pareciam inatingíveis. Corações serão alcançados sem confronto. Relações serão restauradas sem imposição. Porque o que eu faço, ninguém pode desfazer. E o que foi ferido por palavras, será restaurado por atitudes. Eu trarei reconciliações que não dependerão de esforço humano, mas da minha graça. Permita que o novo chegue sem pedir permissão ao medo. Ele não vai invadir sua vida. Ele vai se instalar com doçura, com serenidade, como quem chega em casa depois de uma longa viagem. O novo tempo não vai gritar, vai sussurrar certezas, vai te lembrar dia após dia de que aquilo que eu disse permanece de pé. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se em algum momento suas certezas foram renovadas e sua esperança reacendida, então, permaneça por perto. Há muito mais revelações esperando por você aqui. Curta este vídeo como um sinal de fé. Inscreva-se para continuar recebendo palavras que restauram, libertam e edificam. Compartilhe com quem precisa de direção e força, porque promessas se cumprem também quando são espalhadas. E fique por aqui, porque o que vem a seguir será ainda mais forte, mais claro, mais transformador. Este é só o começo de algo eterno.